Fala galera, como é que vocês estão? Antes de iniciarmos mais um bate-papo muito legal, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha com os amigos que vai ajudar bastante. Fala galera, e hoje aqui o Dois Altos recebe um cara que está bombando bastante nessa temporada de NFL, Léo Andrade. E aí cara, como é que você tá? Tudo bem, Yuri? Eu tô bem, cara, graças a Deus. Aí mais uma semana de NFL, né? Estamos no meio de uma agora, gravando. Tudo certinho. Obrigado pelo convite e fico feliz de poder participar. Eu fico bastante feliz em você ter aceitado o convite de participar aqui desse novo projeto aí que está iniciando. Mas aí vamos falar um pouco sobre o seu trabalho. E como foi que surgiu a sua ideia, a sua vontade assim, de começar a produzir vídeos falando sobre o futebol americano? Então, quando eu estudei em Ohio State, né? Eu fiz faculdade aqui nos Estados Unidos, em Ohio State, e foi lá que eu realmente me apaixonei pelo futebol americano, porque uma grande parte da cultura, assim, de lá. E eu comecei a entender melhor, porque eu tinha dois colegas de quarto que adoravam o esporte também, me explicavam todas as regras, e eu assistia tudo. Aí eu comecei a me interessar muito por essa área mais tática, né, mais técnica também da NFL, aprender todos os detalhes. E eu também comecei a reparar que o mercado no Brasil estava crescendo. A galera estava começando a se interessar, que o Super Bowl tinha cada vez mais audiência. E eu falei, pô, eu acho que eu posso ajudar, eu acho que eu posso levar uma visão para o Brasil de uma maneira diferente, baseado no que eu estou vendo aqui, né? Eu comecei a também fazer vlogs na faculdade de jogos que eu ia, etc. E tentar trazer um pouco dessa informação que eu estava adquirindo tão rápido e em um tamanho tão grande enquanto eu estava na faculdade. Foi por isso que eu decidi começar o canal. E você, quando estava, antes de chegar lá nos Estados Unidos, você já acompanhava o futebol americano, já tinha assistido alguma vez, ou assistiu uma vez e não interessava muito? Eu tinha assistido, eu conhecia, o primeiro Super Bowl que eu vi foi o Super Bowl lá do Helmet Catch, entre o New England Patriots e o Giants, mas eu não acompanhava muito. Eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo, assim, só de ouvido. Sabe, eu estudei numa escola americana na Espanha, então quando tinha Super Bowl a galera meio que falava durante uma semana, mais ou menos, e só. Mas eu nunca acompanhei mesmo. Foi só quando eu vim para os Estados Unidos que passou a fazer parte da minha vida. Cara, como é a atmosfera lá de Ohio State? Porque no college, cara, as torcidas são sinistras, né? E em Ohio State, que tem uma tradição bem grande no college, no futebol americano, como era estar isso lá dentro do estádio, acompanhar os jogos, o clima da temporada. Era sensacional. A gente acordava cedo, independentemente de que horas era o jogo, se era ao meio-dia, ou se era 4 da tarde, ou se era 8 da noite. O sábado era dedicado a se preparar para o jogo. Então, as ruas fechavam, tinha festa em várias casas diferentes, fazendo aquele pré-jogo. E aí, lá dentro também, um clima sensacional. É diferente da NFL, né? Porque no college você se sente parte do time, porque você tá ali, é um time que está representando a sua faculdade. Então você se sente parte desse time, dessa equipe, e a paixão, o amor que você vê pelo time, que eu via pelo menos pelo time de Ohio State, é diferente do amor que a gente vê pelo time da NFL. A intensidade pode até ser a mesma, mas é uma paixão que vem mais de dentro, eu acho. É diferente, né? A gente que acompanha vê até depois, né? Os próprios jogadores e também pessoas se formam na faculdade, depois de muito tempo ainda continua aquela paixão com o time da faculdade, né? Meio que representa tanto a cidade, a faculdade, a cidade, a região. O clima também no sábado, tipo, no sábado de jogos parece ser sensacionais. Imagino estar lá dentro do estádio, lá na cidade acompanhando, né? Especialmente Ohio, que é um estado conhecido pelo futebol americano. Tem dois times, né? Em Cincinnati e Cleveland. E é um estado que no high school os jogadores são muito bem cotados, né? No ensino médio. Os jogadores são muito bem cotados, os jogadores que saem de Ohio. E aí, Columbus, onde fica o Ohio State, não tem time, né? Não tem time da NFL. E acaba que o time da cidade vira o Ohio State Buckeyes mesmo. E foi por você ter passado tanto tempo lá, morando lá estudando em Ohio State e por lá, que você começou a torcer pelo Browns, pelo Cleveland?
Foi isso. Um dos meus companheiros de quarto que eu mencionei, que, enfim, me ensinou muito sobre o jogo, que eu assistia vários jogos, ele era torcedor de Cleveland. E eu acabei me apaixonando pelo time. Eu gosto de uma história, né, de underdog, de uma história de azarão. Já de Cleveland, azarão, hein? Cleveland era horrível na época que eu comecei a torcer. Eu não tô pulando no trenzinho agora que tá andando. Eu acompanhei a temporada 1 e 15, acompanhei a temporada 0 e 16. Torci em todos os jogos nessas 2 temporadas. E comecei a torcer antes. Eu comecei a torcer no draft do Johnny Manziel. Foi quando eu falei, tô preparado para Cleveland ser meu time. E, enfim, foi muito ruim, mas agora tá dando tudo certo. Agora a gente tá dando a volta por cima. Durante muito tempo deu uma sofrida. Você pode dizer que pegou o time na baixa. Se fosse no futebol normal, você dizia, acompanhei na terceira divisão, na segunda, e agora tô buscando colher os frutos. Tô buscando uma vaga na Libertadores agora. Tô brigando por uma vaga no G6 ou G9, sei lá o que vai ser esse ano. É nessa pegada aí de Cleveland. Exato. E lá no estado de Ohio, existe alguma diferença entre Cleveland e Cincinnati de torcida do peso, ou é bem forte Cleveland lá pela tradição? Eu acho que Cleveland é mais forte. Nasceu primeiro, né? O Paul Brown, que foi o técnico. O nome Cleveland Browns vem do Paul Brown, que foi um técnico espetacular, ganhou vários títulos pelo Cleveland Browns. Quando ele saiu de Cleveland, ele, depois de alguns anos, criou o Cincinnati Bengals, né? Ele foi o primeiro técnico dos Bengals. Então é um time que nasceu primeiro, né? Tem mais tradição nesse sentido. Como vocês sabem, a história recente não é tão boa, mas a história mais antiga é muito vitoriosa, antes da época do Super Bowl. Então, eu acho que tinha uma grande maioria, assim, que torcia para Cleveland, mas, pelo menos em Columbus, onde eu morava, assim, a torcida de Cincinnati não existia muito, não. Era uma grande maioria Browns mesmo. E depois foi na faculdade que você começou a escrever também sobre futebol americano, ou você só apenas gravava vídeo? Eu só gravava vídeo, cara. Eu sempre fui melhor na câmera do que no texto, né? Eu sempre gostei mais de falar do que de escrever. Eu sou um cara do teatro, fiz improviso de comédia, fiz musicais e tal. Então eu sou um cara que gosta de botar a cara a tapa mesmo. E o texto, eu comecei a escrever mesmo agora pro Globo Esporte, né? Eu comecei a escrever direito para eles. Eu sempre escrevi uma coisinha ou outra, mas agora é a primeira vez que eu tô fazendo profissionalmente. E eu tô gostando muito porque eu recebi um conselho de um cara que, enfim, foi colunista durante muito tempo. Ele falou: escreve como você fala, não se preocupa em parecer jornalístico, parecer, sabe, super profissional. Porque a galera que vai querer te acompanhar vai querer ouvir do jeito informal, vai querer ouvir do jeito que você, como se você estivesse falando num bar, sabe? E foi exatamente isso que eu fiz e exatamente isso que tá dando certo. A galera tá gostando, o feedback tem sido muito positivo sobre o blog no GE. Como é que chegou essa oportunidade para você de escrever lá no Globo Esporte? Assim, foi pelo seu canal mesmo, o pessoal chegou, ou você já tinha algum conhecido? Então, a galera gostava do meu trabalho, já tinha visto, mas fui eu que fui lá pedir. Eu arranjei. Fui lá, cara de pau mesmo, chegou. Na cara de pau. Não, eu falei, eu queria ver se tinha uma oportunidade, né? Eu consegui um contato com a galera lá do esporte. E eu perguntei, eu falei, olha, eu sei que tem muita oportunidade de NFL, que a NFL tá crescendo. Eu sei que não tem tanta gente assim que escreve no GE ainda. E eu queria ver se a gente conseguia fazer uma parceria, né? Porque você pode ver os meus números, os meus vídeos, etc. Eu sou uma pessoa que trabalha bastante com isso. Tem uma certa reputação já no mundo de NFL no Brasil. E se tiver um espaço, se tiver, enfim, precisando, né, cobrir essa área aí, eu adoraria fazer. Aí eu bati mais um papo com a galera lá e eles me quiseram, né? Olharam tudo que eu já fiz e falaram, pô, perfeito, você vai ser um bom nome pra gente manter aqui no time. E foi assim que deu tudo. E graças a Deus, tô lá ainda. Tá indo, tá dando certo. É isso. E quando foi que você começou a produzir vídeos, né? Falou sobre futebol americano. E quando foi que você decidiu também abrir para outras partes, como o Gameplay, né? Que você tem no seu canal, fazendo jogos, tem na Twitch também. Como é que deu essa. Vou fazer gameplay também? Então, essa é uma decisão ainda muito difícil. Foi uma decisão muito difícil que eu tomei de abrir
para essas outras coisas, né? Porque eu, durante anos, fiz exclusivamente NFL. Então, o meu público sempre foi só NFL, no máximo Madden também, né? Tá Então, relacionado, né? E aí, no ano passado, ou no fim de 2020, na verdade, em abril de 2020, logo depois que começou a pandemia, eu falei, vou dar uma. Vou abrir o Twitch aqui e vou dar uma engrenada braba. Vou fazer, sabe, bastante Madden, vou falar bastante futebol americano. Foi quando eu reengrenei o meu canal no YouTube, foi no ano passado. Só que o futebol americano tem uma coisa, né? Durante 7 meses a gente não tem praticamente nada pra falar. Isso. Tem algumas notícias de free agency, tem, obviamente, o draft, mas entre o draft e a temporada é praticamente zerado. E eu não queria ficar fazendo. Né? E eu não queria ficar fazendo vídeo, top 10, não sei o que, sabe? Porque cansa, uma hora não tem mais o que fazer, entendeu? E aí... também aquela pessoa que não acompanha mesmo de perto assim, a NFL, que gosta mesmo de acompanhar, acaba perdendo interesse nesse período de Patriot Draft e a temporada. Pois é. E eu cheguei a abrir outro canal no YouTube chamado Leg, né? Era Léo Andrade Games, que eu postava só coisa de jogo mesmo. Mas eu parei pra pensar, isso foi uma decisão realmente difícil. Foi, tipo, em maio ou junho, por aí, que eu parei pra pensar e falei, pô, eu não preciso ser o Léo Andrade que joga gameplay em um canal e o Léo Andrade que fala de NFL em outro. O canal Léo Andrade leva o meu nome, entendeu? Eu posso ser o cara que joga jogo, também analisa a NFL, também conta história de vida, também faz jogo com o chat na live, entendeu? Eu quis fazer mesmo o canal assim pra cobrir tudo. Parte do desafio é que durante a temporada da NFL, se eu postar alguma coisa que não seja de NFL, não vai ter visualização, porque a galera quer que eu gaste o meu tempo na NFL. E faz sentido, né? É o que eu sou mais conhecido. Mas eu tenho projetos e planos aí já para off-season de continuar crescendo a minha imagem como alguém que não só fala de NFL, como alguém que também sabe de outras coisas e gosta de outras coisas. E, se tudo der certo, que pode entreter o público com outras coisas também. Você citou aí que você também gosta de outras coisas e tal. Você curte outros esportes, assiste, acompanha em paralelo com a NFL? Acompanho só o meu Mengão. Acompanho o Flamengo, né, no Brasil. Acompanho de perto, é claro. É uma paixão que a gente não tem como perder, a paixão do futebol. Eu acompanho NBA quando tá passando já mais pro fim, assim. Eu sou Cleveland Cavaliers também, né? Mesmo time, mesma cidade. Graças a Deus eu vi um título, pelo menos. Eu não vou ver outro tão cedo. Exatamente. Mas por causa da NFL, por conta da NFL, eu gasto mesmo todo o meu tempo que eu preciso pra aprender. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente acha que, tipo, quem fala no YouTube, quem fala no Twitter e tal, já sabe tudo. E, cara, não tem como saber tudo de NFL, eu te garanto isso. É muita coisa, a gente aprende coisa nova todo dia. Eu gosto de brincar que essa semana eu aprendi que pode fazer 2 punches na mesma jogada, uma coisa que eu não sabia. Então, muita gente não sabia, né? Exatamente, então eu gosto de aprender. Eu postei até no Twitter, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, que eu tava assistindo um vídeo de 1 hora no YouTube pra aprender mais sobre proteção de passe, que era uma coisa que eu não me sinto expert, eu não sinto que é uma coisa que eu entendo. Então, pô, eu quero sentar e aprender, sabe? E eu dedico todo esse tempo que eu tenho livre, que eu não tô em live, que eu não tô escrevendo, que eu não tô fazendo coisa pra NFL Brasil, eu dedico todo esse tempo livre pra aprender mais, porque eu só posso passar adiante se eu aprender mesmo. Você assiste aquelas clínicas que tem, ou é só vídeo no YouTube? Porque algumas universidades, alguns técnicos de colégio, eles fazem, né, clínicas, abrem e tal. Você acompanha ou você busca por outras formas? Porque hoje em dia a gente tem alguns playbooks de abertos e tal para estudar. Não, eu gosto de ler uns livros sobre futebol americano, eu tenho alguns livros de tática ali, não são muitos, mas já ajudou no que eu precisava. E eu gosto muito de ver vídeo, e eu procuro vídeos de pessoas que sabem, né? Então, tipo, tem um canal de um ex-quarterback da NFL que eu gosto de assistir, ele explica tudo sobre o playbook, sobre o plano de jogo, sobre ele revê tape, né? Ele revê o filme do jogo e tal, e analisa. E é daí que eu vou tirando as minhas coisas, e como qualquer pessoa que
né, sabe o que está fazendo, você tem que pegar os dados, pegar o que você aprende e fazer suas próprias conclusões. A última coisa que eu quero é ficar repetindo o que eu ouço. Claro. Eu só tenho que assistir para poder ser educado no que eu quero falar. Eu também não posso sair falando besteira, né? Exatamente. A gente acompanha, quem acompanha o jornalista de fora, né, vê que eles também têm que se aprimorar, estudar os quarterbacks. Hoje a NFL já tem, né, no alguns jogos de segunda-feira com a Eli e o Peyton, que consegue entender inglês, já acompanha, vê eles explicando as jogadas, falando com algumas coisas do jogo, que é muito importante, né? O que hoje talvez seja, começa a diferenciar um pouco do quando a NFL começou a ser transmitida e ter um público, que é as pessoas querem se aprofundar mais, né? Que já conhece e querer sempre aprofundar mais e busca, mas também é muito importante que as pessoas que nunca assistiram comecem a entender o esporte do básico, né? Hoje tem muita gente que reclama, mas é muito raro as transmissões, os comentaristas, mas precisa ter esse pontapé inicial, né? Todo mundo aprender um dia e conquistar, né? Você vê muito isso, as pessoas querendo ou reclamando, ou falando, fala mais sobre tal assunto, sobre tal time. Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu noto nessa criação de conteúdo de NFL é que eu nunca vou agradar todo mundo. Eu posso falar qualquer coisa, fazer qualquer vídeo, que se eu falar de 14 jogos, os torcedores dos 2 jogos que eu não falei vão falar no comentário, pô, deixou o meu não sei quem de lado e tal, blá blá blá. E eu quero deixar bem claro que isso nunca é algo contra o time. Se eu deixei de fora é porque eu acho que não tinha nada de interessante ou de anormal para falar sobre o jogo, sabe? Se o Buffalo Bills joga contra os Jaguars e o Buffalo Bills ganha de 33-0, eu não tenho nada para falar sobre esse jogo. É exatamente o que eu esperei que fosse, né? O que eu achava que ia acontecer. Agora, se o Jaguars ganha por 1 ponto, pô, vira a maior história da semana, entendeu? Claro. Então, tem que... não dá para agradar todo mundo. Eu já senti isso. Mas você tava falando aí das transmissões. E eu sonho um dia em poder transmitir no Twitch jogos pra NFL, no meu Twitch, no caso, para poder fazer essa parte mais analítica em português, porque realmente a transmissão, do jeito que ela é mais voltada para todo mundo, né? Não é para quem já gosta, para quem entende, é para todo mundo. E aí eu queria fazer um tipo de transmissão para quem já entende, quem já gosta, quem quer saber mais, quem quer aprender mais detalhe. E, enfim, mas é um sonho bem distante ainda. A NBA que tá com essa transmissão, né? Com o Gaules no canal dele lá na Twitch. Até essa próxima temporada vai ter, acho que bem bastante jogo que eles vão transmitir por lá. E era uma cobrança que as pessoas tinham até com a NFL Brasil, né? De trazer mais conteúdos em português, focar mais. E aí essa temporada eles começaram a abrir, né? Com vídeos, com você, o Golinho, o Rafael. Como é que chegou essa proposta para você de transmitir? Então, não é transmitir, né? Eu tô narrando, quer dizer, comentando os... Sim, não, a transmissão é o seu programa que tem na segunda-feira com o sim. Então, você pode achar estranho, mas eu fui pedir também, eu fui bater na porta. Essa eu trabalho com uma agência, né, que trabalha comigo, e eu pedi para eles tentarem alguma parceria com a NFL Brasil, alguma coisa, e aí eles trabalharam duro, a galera lá gostou do que eu fazia também, e aí me botou para fazer esses highlights, né, que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu nunca tinha feito isso de comentar por cima, assim, dessa maneira. Como eu já falei, eu sou mais da tela, de falar mais de informal e tal. Mas tá dando certo. E aí o programa de segunda foi ideia minha. Eu fui lá e falei, olha só, eu acho que falta uma coisa aqui no canal, que seja logo depois da rodada de domingo. A minha ideia, na verdade, era até que fosse domingo de noite. Falar de um Sunday Night Football mais picante, qualquer coisa assim. Mas eles falaram, não, vamos fazer segunda de manhã, que eu acho que dá certo. Eu falei, beleza. Ia ser só eu, aí eles convidaram o Golinho junto, que eu achei ótimo, que a gente tem uma química muito boa. E aí a gente bate um papo legal lá. Mas foi uma ideia minha, sim. E é um programa bem legal de segunda-feira.
que passa sobre os jogos de domingo, você e o Golim fazem muito bem. E, então, ó, já foi no Globo Esporte, na NFL Brasil. Se insistir mais um pouco, ele libera a transmissão na Twitch, liga pros caras lá, fica enchendo o saco, libera aí alguns jogos que a gente transmite, porque só assim, né? Mas a sua ideia conjunto da NFL Brasil é muito boa e agora eles têm, então, com o Rafão também, então, com uma galera bem boa. Parece que eles estão vendo que o mercado no Brasil está crescendo. Tomara, né? Eu sempre falei que o meu único objetivo desde que eu comecei o canal era fazer o futebol americano crescer no Brasil. É por isso que eu já expliquei regra inúmeras vezes, é por isso que eu já expliquei faltas inúmeras vezes, e vou explicar até todo mundo entender, até todo mundo que estiver interessado em entender. Eu não me importo mesmo. Eu quero levar o que eu sei, e eu também sempre quero aprender de quem sabe mais do que eu, e quem sabe o que eu não sei, mais importante, né? Quem sabe o que eu não sei, pô, eu quero muito saber. Porque, pra mim, sabedoria é um poder muito forte, né? E de uma coisa que você quer ser expert, de uma coisa que você quer ser muito bom e quer reproduzir, eu acho que isso é o mais importante. Se você assiste a NFL de maneira casual, você não precisa saber, se você não quiser, o que é uma proteção de passe em slide ou 5-0, sabe? Dane-se. Mas se você quer reproduzir e você quer responder as perguntas das pessoas que têm perguntas, você tem que saber tudo. E é esse cara que eu quero ser pra NFL no Brasil. E você aprenderam mais, né? Você já tem prática, como você mesmo falou, você faz improviso, tipo, o teatro te ajuda bastante e você é um bom comunicador, né? Então você assistindo, lendo livros é muito mais fácil para as pessoas que não entendem inglês, que estão aqui no Brasil, de conseguir entender melhor, né? Você consegue transmitir, comunicar bem dessa forma. E é isso que eu acho que hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais, que é aprender e se aprofundar mais sobre o esporte, né? Não ficar... já sabe algumas regras básicas, mas, pô, tô gostando, comecei a torcer para um time, vou me aprofundar mais, vou tentar entender mais as jogadas. E você consegue transmitir isso com os seus vídeos, você sabe falar bem, é um bom comunicador, além de escrever, né? Agora também. Agradeço. Eu acho importante, porque a transmissão da NFL é exclusiva da ESPN, né, no Brasil. Isso. Então, e eles têm também programas, tipo League e tal. Eu acho importante a gente criar vozes diferentes sobre a NFL, porque por mais que eu adore a equipe da ESPN, é sempre as mesmas pessoas. Então agora eu tenho a minha opinião, o Golim tem a opinião dele, o Rafão tem a opinião dele, a galera que tá crescendo no Twitter também tem. E é legal ter essa troca de informação. Eu acho que a gente tem que sempre respeitar as opiniões dos outros. Você pode discordar, óbvio, ninguém vai concordar com tudo, mas é legal ver opiniões variadas sobre o assunto. E também visões diferentes, né? Você pode enxergar uma coisa do jogo, o Golinho outra, ou qualquer outra pessoa que também cria conteúdos, né? Hoje tem alguns sites que tá bem forte, no pessoal do Twitter tem outra opinião, vê uma jogada diferente, vê uma forma de fazer a jogada diferente também. E isso é legal, né? Cresce mais no país. Agora a NFL divulgou, em alguns países vai ter jogo na Alemanha, e eles estão olhando para ver se também tem vai ter algum jogo aqui no Brasil, né? Você vê isso mais forte para o curto prazo ou por causa da questão financeira também, porque é um custo, né, que vai ter, um pouco mais distante para a situação do Brasil atual? Eu acho que é um pouco mais distante. Eu adoraria que fosse, enfim, em breve, né? Mas eu duvido que as conversas com a Alemanha tenham começado recentemente. Eu acho que já deve estar um papo há um tempo. Eles já fazem em Londres e no México. Pelo menos o Brasil é razoavelmente no mesmo horário dos Estados Unidos, né? Não tem uma mudança de horário tão grande, porque eu imagino que viajar para Londres ou viajar para a Alemanha para fazer um jogo deve ser dificílimo, deve ser cansativo e para o Brasil seria um pouco melhor. A viagem é um pouco mais longa, mas pelo menos não teria uma mudança de horário tão absurda. Também. Uma coisa até que eu estava conversando com o pessoal essa semana foi sobre isso e discutindo se
eles também veem a questão do público, né? Porque assim, você vê em jogos de Londres, no México, você tem um estádio lotado, tem toda aquela atmosfera. E se for e trazer aqui para o Brasil agora no curto prazo, para conseguir lotar tipo, um estádio de 60, 70 mil pessoas, a gente sabe o custo, deslocamento de avião, o ingresso que não é barato. Talvez eles tenham essa visão também de, não, a gente está crescendo, vamos esperar mais um pouco daqui, quem sabe daqui a uns 2, 3 anos aí, vôlei, para poder ter aquela atmosfera, né, conseguir transmitir um jogo legal. Com certeza, eu imagino, né, que o ingresso não seria barato, como você falou, e do jeito que tá o dólar pro Brasil, Tá ia ficar difícil. bastante complicado. E tem que ver também se há o interesse, né? A gente fala aí, pensa assim, quantas mil pessoas devem gostar de NFL no Brasil? Gostar mesmo, pra pensar em ir num jogo. 200 mil? Pô, você tem que usar um quarto disso aí pra lotar, entendeu? Então você tem que pegar um quarto das pessoas que adoram futebol americano, que quer pagar pra lotar um estádio em um lugar, um estádio em um lugar só, São Paulo, Rio, provavelmente. Então, logisticamente, eu acho que ainda falta bastante pra ir pro Rio, mas eu vejo a NFL levando algum tipo de evento pro Brasil, sabe? Um NFL Experience ou alguma coisa mais legal assim pra chamar um possível jogo no futuro, mas eu acho que o jogo vai demorar um pouquinho, sim. E algum evento desse para também eles avaliarem, né? Pô, teve um bom público, teve Exato, uma boa divulgação, tá funcionando, né? E também para também até patrocínio, essas coisas, para poder rolar um jogo futuramente, né? Isso. E você também escreveu para a Gazeta, né, sobre lá no Super Bowl. Como é que como é o clima de um Super Bowl, né, do Patriots que você estava lá no estádio? Eu fui no Patriots e Falcons e Patriots e Eagles, né? E os dois foram, assim, o clima de Super Bowl é incomparável, é sensacional. Eu acho que a torcida não é tão apaixonada como você gostaria, simplesmente porque quem vai tipo, vai gente de todo lugar, entendeu? Vai gente de todas as torcidas, vai gente do país inteiro. Não é como se você tivesse ido em um jogo de um time só num lugar. Mas é muito divertido. É muito divertido. Você poder assistir um Super Bowl é uma experiência única. E a experiência na cidade antes do jogo em si também é única. Tem esse NFL Experience que eu falei. A galera tá em festa, tem vários eventos diferentes. É realmente muito bom. E, pô, eu fui ver o que eu considero ser dois dos melhores Super Bowls da história, o 51 pra mim sendo o melhor. Então, eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte de ter ido num ano que valeu a pena. Imagina ir mais um ano no 53 e assistir um show de punch. Eu não ia ter gostado muito, né? Mas os dois que eu fui ver valeram muito a pena. Você deu sorte. Nos dois que foram, né? Foram jogos muito bons, de ataques muito bons, né? O Patriots e Falcon nem se fala. E o Patriots também foi muito bom, né? Os dois ataques fluíram muito bem no jogo. Infelizmente o Eagles ganhou. Mas como é que foi lá você que estava no estádio, no meio daquela virada do Patriots lá do Falcons? Enquanto o jogo ainda estava 28-3, você já estava tipo, em clima, já acabou. Vamos só beber e curtir. Eu tava com um torcedor dos Patriots, né? E ele tava já falando do meu lado, pô, cara, não rolou hoje. Hoje não foi dia. Mas é que você pensa, 28-3, você voltar de 28-3 tem que dar muita coisa certa pros Patriots e muita coisa errada pros Falcons. E foi o que aconteceu. O clima foi bem legal, né? Tinha aqueles cochichos já de tipo, será que vai dar? Não sei o que, será que vai dar? Aquela coisa bem, bem famosa, assim, de filme, sabe? Porque foi uma virada literalmente épica. Tipo, foi uma virada pra história, pra virar filme. E foi muito maneiro estar lá. E a gente tava na end zone que o James White fez o último TD, o TD da prorrogação. A gente tava bem ali do lado. Então, pô, foi sensacional. Aí confete pra todo lado, todo mundo correndo que nem louco. E foi incrível, foi incrível. Eu daqui de casa, quando tava 28-13, eu já tava, tava quase desligando a TV. Minha esposa ficava, calma, o jogo ainda não acabou. Eu falei, mano, não tem condição de virar esse jogo. Olha, errando o time, errando tudo.
Aí começa a pontuar, e você fica, pera aí que tem uma coisa rolando aí, né? Aí teve o fumble do Hightower. Eu imagino a torcida lá o pessoal no estádio, esquece, vamos só terminar, vamos beber aqui, vamos curtir isso aqui, comer alguma coisa, e aí depois começa, e você começa a ouvir o barulho do estádio, né? Porque apesar de você não torcer pro time, não ter torcida de tudo quanto é time, mas começa a criar um clima muito legal, né? Deve ter sido uma experiência muito, muito única. Com certeza. Eu acho que ninguém queria que fosse uma sapatada, né? Eu acho que não é do interesse de ninguém, tirando os torcedores dos Falcons, que seja uma sapatada. Não é legal assistir um Super Bowl assim, sabe? O Super Bowl entre Seahawks e Broncos só foi legal para os torcedores dos Seahawks. Pro resto foi um chato, porque não teve nenhuma disputa. Então, quando começou a ter jogo, quando começou a ficar realmente interessante, a galera tava antenada. E no Patriots e Eagles, né? Porque se no Patriots e Los Angeles os ataques não funcionaram no Patriots e Eagles, os dois quarterbacks teve mais de 500 jardas cada um. E lá dentro do estádio deve ter sido, e é isso, é outra experiência, né? De você pontuar, de crescer no estádio, a torcida também, o barulho da torcida é bem diferente, é uma experiência também muito, muito maneira de curtir, né? E esse foi um Super Bowl que tinha bastante torcida dos Eagles, porque eles nunca tinham vencido, né? Os Falcons também não, mas os Eagles têm uma torcida fanática e nunca tinham vencido. Então eles foram de monte. E aí, quando começaram a jogar mesmo, a ganhar e tal, e, dar problema pros Patriots, que eu acho que muita gente dava como favorito no jogo, a galera ficou a mil. E foi muito, muito maneiro de ver. E eu preciso admitir que no final, quando o Tom Brady pegou a bola com, 2 minutos faltando, eu falei, vai dar Patriots. Não tem jeito. Agora vai. Esse cara, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é virar nos últimos minutos. Mas aí o Brandon Graham conseguiu o fumble lá e acabou com o jogo. Mas foi muito maneiro. O US Bank Stadium lá de Minnesota é sensacional. Só tem um problema. Eu acho que só tem 2 saídas, porque, meu amigo, foi muito difícil sair daquele estádio. A gente ficou numa onda de pessoas durante pelo menos 1h30 depois do jogo, antes de conseguir sair do estádio, só esperando a galera sair. Foi horrível. Mas o estádio é lindo. Não, o estádio é ótimo, é perfeito, mas tem 2 saídas apenas, você tem. Eu não sei se são 2. Mas foi como eu me senti. Eu senti que só tinham 2, entendeu? Mas, o estádio é bonito, mas não é eficiente. E lá você citou a torcida, né, do Eagles, que é bem fanática. Depois do Super Bowl, teve o que choveu de gente bebê colando de Foles, Nick Foles, Carson Wentz, o cara de coisa na cidade. Teve até um documentário que fizeram sobre isso. É muito engraçado. Tem os vídeos da torcida na cidade, destruiu literalmente lá a cidade, né? Imagina estar saindo do estádio como deve ter sido. Não, foi uma loucura. Mas realmente naquele momento a gente estava só mais preocupado mesmo em conseguir sair. Porque tava muito difícil. A gente tava morto. Tava um frio, cara, de menos 30, eu acho. Então tava um frio de cortar a cabeça, assim, mesmo, a cara. A gente tava mais preocupado em ir pro quente mesmo, ficar confortável, porque tava dureza. Mas o clima foi bem legal, sim. E no aeroporto também, no dia seguinte, quando a gente foi embora, a galera ainda comemorando, tal, jersey dos Eagles pra tudo que é lado, foi bem divertido. E também pra torcida do Philadelphia, de torcida, aquela coisa de acreditar, você perder Carson Wentz e o Super Bowl com o Nick Foles, deve ter sido, depois da vitória, os caras devem ter sido ainda mais eletrizante, né? Porque isso aí, você quando falou que o Patriots era favorito, mas analisando, você tem Tom Brady de um lado e tinha Nick Foles do outro lado, né? Com certeza. Eu acho que foi uma história de conto de fadas, né? O Eagles ter vencido aquele Super Bowl. Me lembra o Ohio State quando venceu em 2014 o título. Era o nosso terceiro quarterback. O nosso quarterback titular, que na verdade já era o reserva, machucou no último jogo da temporada regular. Então, pra final da conferência e pros playoffs, foi o reserva do reserva. E ele conseguiu vencer e depois nunca mais fez nada. Parecendo o Nick Foles mesmo. É aquilo. É conto de fada, a sequência de jogos.
a sequência de jogos perfeita, onde tudo tem que dar certo, e deu. E aí, rolou. E uma coisa que, cara, eu lembrei, e como essa, e que eu sempre tive curiosidade de saber, que é como se existe mesmo essa rivalidade com o Michigan, né? Ah, existe. Nossa, Lá, mas existe muito. apesar de bater em Michigan todo ano agora, Esse ano eu acho que vai ser mais um pouco. Vai ser mais difícil. O Michigan tá vai com ser mais um time páreo. arrumadinho. E o Ohio State tá melhorando, mas não começou muito bem. Mas existe. Ohio State e Michigan e Alabama contra Auburn são as duas maiores rivalidades esportivas dos Estados Unidos, entre todos os esportes, não só college, entre esportes profissionais também. É um ódio gigante. Na semana anterior ao jogo contra Michigan, os alunos de Ohio State, caminham o campus inteiro, né, a área inteira da faculdade, e qualquer placa, seja nome de prédio, seja nome de rua, seja coisa no chão, qualquer coisa que tenha a letra M, a gente bota um X vermelho em cima com fita. A gente bota fita, faz um X, tirando a palavra emergência, porque obviamente não pode. Mas tirando isso, tudo que é lugar, todas as placas de rua, placa de prédio, tudo que você pode imaginar que tem um M, fica um X vermelho em cima. E é engraçado, porque a college e essa rivalidade é de muitos anos, é muito antiga essa rivalidade entre Ohio State e Michigan, e a cada ano continua, mesmo nesses últimos anos, que o Michigan não tinha um time bom e o Ohio State atropelava toda vez, mas ainda continua semeando, tipo, sai aluno, entra aluno e continua essa rivalidade muito forte, né? Você tem que, quando você estuda e joga por Ohio State, você tem que aprender que a gente não gosta do... A gente chama aquele time do norte, muitas vezes nem fala o nome de Michigan, né? E tem uma outra coisa também nas academias de Ohio State, eles botavam todas as bandeiras da conferência Big Ten, que é a conferência dos dois times, mas a de Michigan ficava de cabeça para baixo, ficava um W em vez de ficar um M. Você falou da referência, né, do pessoal que fala de Michigan. Tinha um técnico, eu não lembro agora de cabeça o nome dele, mas tinha um técnico de Ohio State que eu acho que foi a primeira vez o primeiro técnico que citou isso, né? Ele entrevistando no campo, aí falaram sobre Michigan, ele, aquele time lá do norte e tal, e ele não citava, e a partir daí, e a torcida de Ohio State amava ele. Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas tem... Pra você ter uma noção, teve um técnico de Ohio State, que agora eu esqueci o nome, que ele passou 3 anos na faculdade. Ele fez 11-1 os 3 anos. Ele ganhou 11 jogos e perdeu 1 os 3 anos, só que as 3 derrotas foram pra Michigan. Ele foi demitido e é um dos técnicos mais odiados da história de Ohio State, porque ele não conseguia ganhar de Michigan. Caralho, imagina você ganhou 11 times da temporada, mas não Felizmente perdeu pra Michigan. Mas é esse o tamanho da rivalidade. É bizarro. Nossa, se a Arma já era pra ter saído de Michigan há muito tempo, né? Eu imagino também como deve ficar a torcida de Michigan nesses últimos anos, perdendo pra Ohio State todo jogo. Deve estar brabo. Não importa o time que você ganha, você tem que ganhar do seu maior rival. É claro. Léo, cara, muito obrigado pela presença. Foi um papo muito, muito legal. De verdade, você tem um conteúdo muito legal de se acompanhar. Eu conheço os vídeos. Agora na NFL Brasil, comecei a assistir também. Então, foi um prazer muito grande de receber aqui. Muito obrigado, cara. Imagina, obrigado você pelo convite, pelo espaço. É sempre feliz de falar de futebol americano e contar um pouquinho da minha história também. E aí, deixa aí sua agenda da semana, como é que tá? Minha agenda da semana. Live todo dia, vídeo quando dá. Artigo pro GE que deve sair amanhã. Vídeo pra NFL Brasil sexta e segunda e terça. Então tô ocupadinho. E domingo assistir todos os jogos, né? Do jeito que dá. Dia inteiro. Dia inteiro. Não tem descanso, não.